Será que os vênetos eram uma tribo celta? Essa foi uma pergunta feita por um dos inscritos aqui do canal e que hoje nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês, esclarecer pelo menos um pouco melhor, claro, obviamente embasado em estudos precedentes. E se você quer saber se os vênetos eram de fato uma tribo celta, não sai daí. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o conteúdo para mais pessoas verem. Aproveito e agradeço imensamente ao nosso amigo que deixou seu comentário pedindo para que esse vídeo fosse feito. E, obviamente, você também pode fazer isso. Escreve aqui embaixo nos comentários aqui no YouTube e escreve pedindo que pauta você gostaria, o que você gostaria que eu viesse aqui e falasse sobre, obviamente, sobre o universo vêneto. E, primeiramente, nós temos que entender que o termo, a nomenclatura celta em si, ela foi cunhada exatamente pelos gregos, que enxergavam povos, mesmo que fossem vários povos, mas que tivessem uma similaridade entre as suas culturas, eles enxergavam esses povos como se fossem o mesmo povo. A palavra celta era o termo usado geralmente para designar as tribos que se estendiam desde a Península Ibérica, passando aí pelas Ilhas Britânicas até a Ásia Menor. Porém, nós temos que observar que a palavra celta jamais não era utilizada pelos celtas para se designarem a si próprios. Eles eram sim diversas tribos e se chamavam pelos nomes de suas próprias tribos e não pela palavra celta, que era estrangeira, era uma palavra que vinha de fora, ok? Então, obviamente, é claro que eles eram povos irmanados, né, porque eles tinham culturas semelhantes e também línguas semelhantes, mas não eram o mesmo povo. Por exemplo, né, nós temos hoje em dia muitas línguas do mesmo cepo, mas isso não quer dizer que somos o mesmo povo, por exemplo, as línguas neolatinas, mas sim que sofreram a mesma influência. E é aí que também entram os vênetos. Com base nos estudos da pesquisadora Giovanna Gamba Curta, que aliás também trabalhou muito com um amigo meu, Sandro Marchesan, que é lá do Vêneto, óbvio, da província de Treviso. Inclusive, quem quer saber mais sobre isso, eu fiz uma entrevista com ele aí, tá no canal, eu vou deixar, depois vou disponibilizar aqui no final do vídeo. Assistam essa entrevista porque é muito bacana. É uma entrevista com ele e com outro amigo meu lá, o Aurélio Marchesan. Então, o Sandro Marchesan, ele trabalhou muito nessas escavações, né, escavando sobre os vênetos antigos, os celtas, justamente com a Giovanna Gamba Curta, que é uma das especialistas no assunto. A Giovanna Gamba Curta nos traz informações relevantes nos seus artigos e que podem ajudar a esclarecer toda essa questão sobre os vênetos e sobre os celtas. É óbvio, né, pessoal, certeza absoluta sobre os fatos de coisas que aconteceram assim, de um tempo tão antigo, de um tempo remoto, isso não existe certeza absoluta sobre esses fatos. Quem diz que tem certeza absoluta sobre coisas que aconteceram há tanto tempo atrás, ou a pessoa está mentindo ou a pessoa está louca. Você mesmo pode ver que quando se trata de assuntos tão antigos, de história tão antiga, geralmente o que nós temos são teses e, obviamente, a tese que é melhor aceita pela comunidade científica, pela comunidade acadêmica mundial, geralmente é essa a tese vendida como uma possível verdade. Mas isso não quer dizer que seja uma verdade, isso não quer dizer que seja 100% real. É o que é mais aceito pelos estudiosos. Portanto, a verdade absoluta não existe porque nós não estávamos lá, a gente não viveu isso. Bem, segundo a Giovanna Gamba Curta, a reconstituição histórico-arqueológica da relação entre os vênetos e os celtas oscila entre dois testemunhos aparentemente contraditórios, ambos feitos pela mesma pessoa, dois testemunhos feitos por Políbio, um antigo historiador da Grécia Antiga. O primeiro testemunho, então, dele revela uma contiguidade. Os vênetos teriam sido pouco diferentes dos celtas em costumes e indumentárias, ainda que usassem outra linguagem. O que seria natural, ao menos para mim, sabendo que os celtas, né, tinham várias tribos e todas essas tribos elas tinham línguas diversas, eles se comunicavam entre si com uma certa, digamos, dificuldade, mas eles conseguiam se entender, porém eram línguas diversas, sim, entendendo que eram povos diferentes. E o segundo testemunho aí que ficou para nós na história, também feito por Políbio, é onde ele atesta uma invasão feita pelo líder celta, o Breno, e também pela sua tribo, né, o líder e a sua tribo, a Roma. Esse foi o exato momento em que os vênetos, já aliados dos romanos, teriam interesse
intervindo para ajudar, né? Eles teriam direcionado aí, teriam desviado o foco, né? Desviado a rota dos celtas de modo definitivo aí para cessar os ataques a Roma. O que também para mim não diz muita coisa, porque é óbvio, se os celtas eram diferentes tribos, isso quer dizer que não necessariamente eles tinham uma união política entre todas essas tribos. Isso também quer dizer que as tribos se aliavam com quem queriam, né? Com quem quisessem. Então é óbvio que eles travavam batalhas também entre si, entre os próprios celtas, né? Porque eram tribos diferentes. E talvez nas entrelinhas tenha sido isso que a Giovanna Gamba Curta tenha, digamos, deixado aí escrito no seu artigo para fazer com que a gente entendesse por nós mesmos, pois infelizmente há uma cultura muito classicista dentro da academia italiana. Isso é, há uma certa pressão, eu diria uma certa censura, quando você não liga todos os povos da Península Itálica com a cultura romana, com o DNA romano ou etrusco. Diríamos que é meio um pecado dizer que existe vida além de Roma na Itália. Contudo, a Academia Brasileira também tem seus vícios, aliás, e talvez sejam ainda piores. E você, tá gostando do vídeo? Então aí não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, porque obviamente curtindo o vídeo, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é importante para você. Então o YouTube consegue ranquear não só o vídeo, mas também o canal numa posição um pouco melhor quando o assunto é sobre Vêneto, sobre Itália, e é muito importante que as outras pessoas que são como nós, que vêm em busca das suas origens, também tenham alcance a esse canal, porque senão elas não vão ter, né? Por mais que procurem lá, se vocês não curtirem o vídeo, esse vídeo vai ficar tão mal ranqueado que as pessoas não conseguem encontrá-lo. Vamos lá então para o resumo da ópera. Basicamente temos muitos detalhes que comprovam, se não a mesma estirpe, a união entre os vênetos e aqueles que foram considerados celtas, por um motivo muito prático. Eles não eram aliados de Roma. Porém, a partir do momento que esses passavam a ser aliados de Roma, eram imediatamente, assim como os vênetos, inscritos na lista das tribos romanas e passavam a gozar de todos os direitos dos cidadãos romanos e, portanto, claramente não seriam mais celtas. Isso aconteceu com os cenomanos, uma tribo celta, com os ínsubres, outra tribo celta, e também com os vênetos. Contudo, nós, vênetos, ainda conseguimos manter o nosso nome de origem milenária. Já os demais não tiveram a mesma sorte porque foram assimilados politicamente, enquanto nós, vênetos, certamente fomos assimilados etnicamente pelos celtas naquele período. Aliás, como prova disso, nós temos documentada a história de Tival Belen. A pronúncia dos nomes é sempre incerta, eu não tenho como afirmar como se pronunciava isso na época. Esse era um homem de origem celta que viveu em Pádua no final do século V. Tival teve um filho chamado Fugio Tival Andetio e também teve um neto chamado Voltigenes Andetiaio e ainda um bisneto de nome Fremaisto Voltigineius. Uma família que, aliás, atesta o surgimento de um nobre, o próprio Andetio, filho de Tival, que ascendeu na hierarquia da sociedade vêneta, e a família foi assim merecedora de um brasão heráldico, juntamente com a aquisição de um epíteto, a palavra Ecupetaris, que segundo os pesquisadores provém da língua venética, língua aí anterior ao latim, que era a primeira língua dos vênetos e que significa cavalo, Ecupetaris. O que também mostra a importância do cavalo, o símbolo do cavalo para a sociedade vêneta na época, e mostra também que esse símbolo já tinha um status, digamos, de elite, né? Se vocês querem saber mais sobre isso, assistam aí o vídeo que eu vou deixar aqui no final do vídeo. O estrangeiro Tival Belen, portanto, encontrou aí um terreno fértil, né, para sua integração no Vêneto, e seu filho, inclusive, também teve sua plena inserção na sociedade, na cidadania vêneta. Porém, a partir do século II a.C., o interlocutor forte agora para os vênetos são os romanos, que estão envolvidos na gestão territorial
não só nas disputas fronteiriças, mas na organização da rede viária funcional e até ao controle e gestão da cidade de Aquileia. Para quem não sabe, uma cidade vêneta feita pelos romanos para servir de base militar na época. Isso significa que, claramente, a Koiné vêneto-celta teve aí as suas feições diluídas pela inclusão sociocultural dos aliados romanos. Contudo, escavações como a da sepultura de Altino nos revela que ela foi usada propriamente ainda lá no período romano, e explicita de modo contundente a Koiné vêneto-celta, ou recupera, ao menos em nível histórico, as feições de um vêneto celtizado. Mas e aí, os vênetos eram ou não eram celtas? Acho que já deu para ter uma boa visão sobre o assunto. Mas na minha opinião, visto já tudo isso, é que há sim uma grande probabilidade dos vênetos fazerem parte desses povos irmanados, mas que chegaram antes na península, antes mesmo dos romanos, em que inclusive depois do surgimento do Império Romano, fizeram essa aliança com os romanos. E que por conta disso, obviamente, jamais foram vendidos, digamos assim, foram vendidos ao mundo da época como celtas, os vênetos, justamente por ter tido essa aliança com os romanos. Eu particularmente acredito nisso, não que seja a verdade, mas sim é somente uma tese. E agora eu quero saber de você aí, o que você acha? Os vênetos, mesmo chegando antes dos povos considerados celtas, eles tinham algo a ver com celtas ou não? O que você acha? Me diz aí, deixa aí nos comentários, complementa o conteúdo. E agora, para finalizar o nosso vídeo, eu deixo aqui na tela mais 2 vídeos. Um foi escolhido por mim e é justamente aquele que eu tinha dito, tá? Entrevista com o Sandro Marquesat. Assiste esse vídeo, é um vídeo muito bom, muito enriquecedor. E o outro vídeo, é claro, é uma recomendação do próprio YouTube. Então vai lá e assiste, eles vão te ajudar e muito. Bene, a vi ringrazio questi qua di guardare il mio video e istrucon fino alla prossima. Ciao ciao!